Capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso. Ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Rogamos as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos nós, iluminando a nossa mente, o nosso coração, favorecendo para que o entendimento acerca da leitura da noite de hoje possa entrar em nossa alma e produzir frutos, assim como Jesus sempre dizia: que ouça aqueles que têm ouvido de ouvir, que veja aqueles que têm olhos de ver. Hoje nós vamos abordar o livro Bênção de Paz, de autoria de nosso irmão Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, na lição número 31, ao qual ele intitulou Transformação e Objetivo. Ele faz uma dissertação sobre um trecho de uma frase que Paulo escreveu aos Efésios. Está no capítulo 4, versículo 23. Um pequeno trecho da frase: e vos renoveis no Espírito. Emmanuel começa dizendo para nós que, sem dúvida, a existência é transformação incessante. E por transformação, nós temos o significado de alteração, de mudança. Mas no sentido evangélico, uma mudança para melhor. E nesse sentido, nós não poderíamos também deixar
de abordar a palavra conversão, que também é uma transformação, mas de ideias, de opiniões, de religião, ou seja, de conceitos religiosos. Isso por quê? Porque nós estamos aqui na Terra para a nossa evolução moral e espiritual. Essa evolução moral e espiritual, ela só é possível através do nosso contato uns com os outros e o nosso espírito com as dificuldades inerentes ao corpo físico, mas com os benefícios que cada profissão nos oferece para o desenvolvimento das aptidões que cada uma dessas profissões vai exigir de cada um de nós. Cada atividade nossa aqui no plano físico, e isso nós temos através da infância, um período de adaptação, aonde o nosso espírito, em contato com o corpo físico, vai se aclimatando, vai se adestrando, vai se acostumando na movimentação das suas faculdades, apesar de que a ciência já aferiu, já mediu que nós seres humanos não utilizamos nem 5% da capacidade do cérebro. Mas, através dessas movimentações que nós fazemos através do corpo físico, cada uma delas vai exigir de nós o desenvolvimento de uma aptidão, ou seja, de uma virtude. Então tem profissão que exige uma atenção, uma concentração mais apurada, tem outra profissão que exige uma movimentação através das mãos, como o cirurgião, né? Um médico cirurgião exige uma habilidade, exige uma exatidão, uma coordenação motora, dentro daquilo que nós podemos chamar de quase perfeito, para que ele possa ser bem-sucedido naquilo. Então nós temos, através da infância, como nos explica muito bem a doutrina espírita, um processo de reencarnação, que começa na concepção e termina por volta de 6 a 7 anos. Então, os 7 centros vitais através dos quais o nosso espírito ou perispírito é ligado ao corpo físico, ele vai sendo completado à medida que a encarnação vai se desenvolvendo, que os anos vão se passando. Por isso é muito importante a ação protetora, cuidadora do pai, da mãe. Por isso, desde quando a doutrina espírita saiu das mesas de experimentação e foi se desenvolvendo, os espíritos luminares da doutrina espírita fizeram um empenho muito grande na divulgação e na necessidade de nós termos na casa espírita uma escola de almas. E para que nós levássemos para o nosso lar, através do culto do Evangelho no lar, esses benefícios da doutrina espírita, através da prece familiar, da prece comum, da comunhão com os espíritos benfeitores, familiares, para que justamente essas crianças que ainda não estivessem totalmente reencarnadas pudessem passar por esse período com a assistência, com o equilíbrio, com a proteção, com o amparo da espiritualidade maior. É lógico que todos nós temos um anjo guardião. Além dele, dependendo da missão de cada um de nós nesse mundo,
se temos um compromisso mais sério com a mediunidade, à frente da doutrina espírita, nós teremos um espírito protetor preparado previamente para essa tarefa. Além dos dois, nós temos ainda os espíritos familiares. E quando nós dizemos familiares, não apenas dessa encarnação, mas das anteriores, e os espíritos benfeitores, em geral. Mas eles não podem realizar, muitas vezes, um trabalho num ambiente hostil, num ambiente onde não haja o cultivo da prece e da oração. Nós não nos cansamos de repetir nas nossas colocações que os espíritos inferiores, eles não têm, na maioria das vezes, uma educação, um respeito. Então, se eles encontram uma porta aberta, eles entram. E alguns, mais violentos, porque a desencarnação não nos eleva de nível, porque simplesmente deixamos o corpo físico. Se eles querem entrar e a porta está fechada, e eles conseguem abrir à força, eles assim o fazem. Mas os espíritos benfeitores, os espíritos amigos, os espíritos que agem sob a égide do Cristo, eles não fazem dessa forma, nós precisamos convidá-los. Por que nós estamos remontando a questão da reencarnação? Porque qualquer coisa que aconteça nesse período que venha, de uma forma ou de outra, prejudicar, principalmente, os centros vitais daqui para cima, laríngeo, cerebral, coronário, vai comprometer o aprendizado do espírito enquanto no corpo físico. E hoje, nós temos que convir que nós temos inúmeras informações. Quase todas as informações em nossas mãos, através do celular. Mas de que adianta essas informações se o nosso cérebro não está processando da forma correta? Se o nosso espírito não está compreendendo? Então essa transformação, essa mudança, essa melhora ao qual o nosso irmão Emmanuel aborda nessa mensagem da noite de hoje, carece da nossa atenção. É preciso que nós nos coloquemos a serviço dessa transformação. No segundo parágrafo, ele vem dizer a nós que é indispensável, à luz da autoanálise, ou seja, nós precisamos nos autoavaliar periodicamente, observarmos se estamos realmente seguindo os processos da evolução. Porque a evolução, ela não para. Ela está, nos dias de hoje, correndo de uma forma vertiginosa. Será que nós estamos acompanhando esse processo? Porque as mudanças estão aí. O planeta Terra é um organismo vivo, o planeta. E ele também reage de acordo com aquilo que está acontecendo nele. E será que nós estamos acompanhando esse fluxo de mudanças, de alterações? Então ele continua dizendo para nós, não nos esquecermos de verificar se estamos gravitando em torno de erros de muito tempo, ou se vivemos com os problemas que nos foram habituais no passado. Às vezes, nós nos cristalizamos. Nós podemos pensar assim, mas hoje eu estou num novo corpo, envergando uma nova personalidade, convivendo com outras pessoas, mas nós não devemos nos esquecer do conhecimento
importantíssimo que a doutrina espírita nos trouxe através da obra de Chico Xavier, falando para nós de uma forma mais específica, mais profunda sobre o perispírito. As nossas experiências passadas estão conosco. Todas as nossas vidas passadas, sobretudo as mais recentes, aquilo que mais nos afetou. Então, os traumas, as neuroses, elas às vezes são transferidas de uma existência a outra, porque o corpo físico é diferente, mas o perispírito não. E no perispírito estão registradas tudo aquilo que nós vivenciamos. Nós não lembramos de uma forma específica, de uma forma clara, mas tudo isso que aconteceu conosco vai refletir em nossa vida através do nosso comportamento. E como nós vamos melhorar isso? Através dessa autoanálise. Nós precisamos aproveitar o próximo, que é o nosso espelho, as suas opiniões, as suas colocações, inclusive a nosso respeito, para que nós venhamos a chegar num diagnóstico, numa conclusão dessa autoanálise, e assim nós nos atermos àquilo que nós precisamos de melhorar em nós. Dia a dia, ele diz para nós, é imperioso indagar de nós se prosseguimos empenhados no trabalho do autoburilamento. O que significa autoburilamento? Trabalhar algo com cuidado, enraizar em nós o bem que está à nossa volta, o melhor que está à nossa volta, impregnar em nós as coisas boas. Falando justamente dessa questão da necessidade da mudança, da transformação, inclusive, nós sempre identificaremos em nós, às vezes mais, às vezes menos, o mal. E aí, Jesus, que não é um líder de uma religião, Jesus é o governador do planeta Terra, um espírito crístico, ou seja, criador, junto com outros, não apenas do planeta Terra. Jesus não é apenas o governador do planeta Terra. Ele veio nos ensinar a sermos cidadãos do universo, não a sermos católicos nem espíritas. Nós que estamos aqui agora frequentando, os nossos irmãos que vão nos ouvir através da internet, nós estamos espíritas por uma necessidade da nossa condição evolutiva atual, porque estamos mais receptivos a essas ideias que são novas. As ideias que o Espiritismo nos traz são ideias muito novas, revolucionárias, e não é toda a pessoa que está preparada para aceitá-las, para compreendê-las, porque elas nos traz um convite implícito dessa mudança. No capítulo 17 do Evangelho, nós lemos na leitura intitulada Os Bons Espíritas, um marco da doutrina espírita, escrita inspiradamente por Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, enquanto aquele que está julgado no mundo,
para aproveitar as coisas do mundo, enquanto um se contenta com seu horizonte limitado das sensações do corpo físico, dos prazeres que o corpo físico proporciona, que é o que a maioria materialista fala, né? Preciso aproveitar a vida. Que vida? A vida do corpo. O outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem uma vontade firme. Nesse sentido, nosso irmão Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma leitura que ele intitulou Conversão. E ele faz uma alusão a Simão Pedro. Ele busca em Lucas, quando Jesus disse a Pedro: "E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos." Esta passagem de Jesus está justamente na Santa Ceia, momentos antes da Santa Ceia, do último encontro de Jesus com os apóstolos, a última vez que ele comeu com os apóstolos. E nessa passagem, nós vemos que Jesus afirma que Pedro ainda não estava convertido. E Emmanuel descreve nesse pequeno texto, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que Jesus preferia reunir na casa de Simão Pedro. Então foram várias vezes que Jesus esteve na casa de Simão Pedro com a multidão que lá cabia, para falar da palavra do reino. Simão era o apóstolo mais constante com Jesus, porque nós pensamos assim, que Jesus chamou, os 12, e eles ficavam lá em volta de Jesus dia e noite. Não, eles se revezavam, porque eles tinham a vida deles, eles tinham que manter os compromissos com a família, com a pescaria, então eles se revezavam. Mas Simão Pedro foi o que passou mais tempo com Jesus. Ele fazia questão, porque ele tinha uma necessidade de aprender muito grande. Então, ele era o mais ativo, afirma nosso irmão Emmanuel, naquele apostolado. Durante 3 anos consecutivos, ele conviveu com Jesus mais do que os outros apóstolos. Ele presenciou acontecimentos assombrosos, curas, viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Ele se deslumbrou com a visão de Jesus transfigurado no Monte Tabor. E ele assistiu à saída de Lázaro, que estava morto, enterrado da escuridão do túmulo, mas ele ainda não estava convertido. Então Emmanuel diz para nós que seriam necessários os trabalhos imensos em Jerusalém, na casa do caminho, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar o testemunho do Cristo aos seus irmãos. Nós não podemos esquecer que depois dessa frase de Jesus, lá quando ele estava junto com os apóstolos, preparando-os para o que ia acontecer, que era a crucificação, Jesus fala a Pedro: "Tu me negarás 3 vezes." E ele discordou daquilo. Interessante que eu pesquisei, e essa parte da negação de Pedro, e principalmente das 3 perguntas que Jesus fez antes desta passagem aqui. Quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes também: "Pedro, tu me amas?" E Pedro respondeu que sim. Os 4 evangelistas se reportam a essa passagem
da pergunta de Jesus a Pedro, se ele o amava. Olha a importância desse acontecimento. Aquela pergunta, aquelas 3 perguntas que Jesus fez a Pedro, se ele o amava, e aí ele respondia que sim, então ele falava, então apacenta as minhas ovelhas. Era de forma a auxiliar a Pedro, depois da negação 3 vezes, aqueles 3 sim, auxiliar Pedro a anular esses 3 nãos. Mas o sofrimento de Simão Pedro em Jerusalém, na casa do caminho, principalmente porque Jesus pediu a ele que auxiliasse aos seus irmãos, ou seja, aos outros apóstolos, colocou nas costas dele um fardo imenso, porque além do pedido de Jesus, ele carregava essa culpa de ter negado Jesus. Mas ele transformou esse sentimento de culpa numa força para se sentir o menor deles. Mas sofreu muito com isso. Sofreu muito. Antes dele ser preso para ser crucificado, tem relatos na Bíblia que diz que quando ele estava caminhando nas ruas, porque eles saíam para pedir, alimentos, interessante, eles faziam era sopa, distribuíam sopa na casa do caminho, porque eles não tinham condição de fazer outra coisa, era sopa. Só que como não cabia todo mundo lá dentro, porque lá tinha um espaço, todo mundo dormia no chão, um do lado do outro, não tinha cama, aqueles que ficavam na rua, eles saíam com o caldeirão, uma concha, e ia distribuindo na rua para aqueles que não conseguiam entrar, que não podiam ficar lá dentro porque não cabia. Então tem relatos na Bíblia que diz que Simão Pedro passava na rua e tinha pessoas doentes, nas calçadas, nas ruas, abandonados. Quando a pessoa tinha fé, Pedro passava e a sombra de Pedro, ele não conversava com essa pessoa, a sombra dele curava. Tem relatos na Bíblia. Então, caros irmãos, na Bíblia também tem uma passagem que diz que João, o evangelista, era o discípulo amado de Jesus. Inclusive nas pinturas de Jesus com os apóstolos, ele está à direita de Jesus. Aí do lado esquerdo tem uma falha assim, e Maria está em pé. Maria de Magdala está em pé. E tem uma passagem lá na Santa Ceia que diz que Jesus começou a conversar com João, mas não fala o que Jesus conversou com João. Não foi registrado, porque eles não ouviram. Mas Jesus tem uma conversa com João, naquele momento ali. E quem é que estava aos pés da cruz? Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala e João, o evangelista. Então, apesar de Jesus ter uma afinidade, vamos dizer assim, uma afinidade espiritual, João ter uma afinidade espiritual, um senso espiritual mais maduro do que os outros apóstolos, Pedro era o que reunia as condições temporais, físicas, porque era o mais velho deles, era o mais enérgico. Então ele inspirava mais respeito e tinha realmente uma fé muito grande, mas que precisava ainda de ser trabalhada. E ele teve que trabalhar essa fé através dessa conversão, que não foi fácil e não foi rápida.
Nosso irmão Emmanuel fala: seria necessários os trabalhos intensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Então, todos nós necessitamos de intercâmbio, diz nosso irmão Emmanuel, voltando à leitura da transformação em objetivo. Precisamos esquecer ideias impróprias ao personalismo, enriquecer o cadastro das relações e estabelecer conhecimentos novos. É dever nosso em toda parte. Diante disso que está acontecendo conosco, frente a essa pandemia, quantos irmãos que já não demonstraram a sua revolta em não aceitar as disposições da ciência, que está a serviço da humanidade há quantos milênios? Isso não é uma atitude que está aqui na leitura Obediência e Resignação que o nosso irmão leu para nós? De que adianta nós nos dizermos civilizados, termos toda essa tecnologia em nossas mãos, quando acontece uma coisa diferente, contrária aos nossos planos, nós agimos com essa rebeldia, com essa violência, com essa falta de respeito para com o nosso próximo. Então, muito ainda, nós vamos ter que penar para que essa transformação ocorra, essa transformação moral ocorra em nossos espíritos. Então ele diz para nós, no rol dos ideais, das atividades, empreendimentos e ações que nos digam respeito, isso falando para cada um de nós, é preciso saber que modificações estamos realizando. Então nós precisamos nos estudar, porque o imperativo dessa transformação, ele tem que acontecer dentro de cada um de nós, no imo da nossa própria alma, para nós aprendermos com as leis do Espírito, que a renovação pede serviço constante na construção do bem comum. Somente isso poderá criar a felicidade verdadeira, para que nós alcancemos o objetivo principal para o qual nós estamos aqui, que é o quê? O nosso progresso moral e espiritual para a vida imortal. Não nos iludamos, caros irmãos. Não nos iludamos. A morte do corpo físico não irá nos trazer uma felicidade instantânea, não irá proporcionar um equilíbrio definitivo em nosso corpo perispiritual, porque simplesmente nós deixamos a carcaça física e nos vemos no plano espiritual. Nós já ouvimos muito, nesses mais de 35 anos que frequentamos ativamente a doutrina espírita. Eu faço caridade, eu não deixo de frequentar o centro espírita de forma nenhuma, eu procuro fazer o bem ao meu alcance, porque quando eu desencarnar, eu quero ir para nosso lar. Ora, caros irmãos, será que nós lemos aquele primeiro livro da forma como se deve? Eu acho que não. Mas ele está aí, agora, não precisa nem de ir na livraria para comprar. Vocês baixam ele gratuitamente. No site A Bíblia do Caminho ele está lá. Num dos mais de 400 livros já psicografados e editados por Chico Xavier. Vamos relembrar como que aquele espírito de codinome André Luiz chegou lá. Como ele chegou lá? Sofrendo. E permaneceu lá sofrendo. Então não é o lugar que nos dá o equilíbrio. Por isso é que Jesus diz:
Eu vim para que cada um de vós edifiqueis o reino de Deus dentro de cada um de nós. Então, caros irmãos, se nós não somos felizes aqui, nós não vamos ser felizes no plano espiritual. Seja no umbral, seja em nosso lar, seja em qualquer lugar. Nós precisamos construir a nossa felicidade aqui. E essa felicidade relativa está justamente condicionada à prática da caridade como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É lógico que dentro das nossas possibilidades e sempre que a vida nos trouxer a oportunidade, vamos sim praticar a caridade material, por que não? Nós temos necessidade de exercitar o desprendimento das coisas materiais. Porque vai ser a nossa libertação quando os olhos do corpo físico fecharem e os olhos do espírito se abrirem no plano espiritual. Nós vamos ter que deixar de lado, nós vamos ter que abandonar definitivamente o que ficou para trás para poder seguir para frente. Que a infinita paz de nosso Mestre Jesus nos fortaleça, nos ampare e nos dê coragem para que nós abracemos essa transformação necessária e inevitável para a nossa felicidade. Mais do que nós estarmos dentro das fileiras da doutrina espírita, deixemos que esses ensinamentos entrem em nós. Mais importante do que nós estarmos na doutrina espírita, é a doutrina espírita estar dentro de cada um de nós, fazendo com que o nosso espírito se transforme a cada dia mais no instrumento da paz de nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus.